Muito bem, a gente volta agora falando um pouquinho sobre os seus direitos. A questão é a seguinte, a gente sabe que imposto de renda sempre tem, que não é nada fácil, né? Mas tem um detalhe, vem a restituição do imposto de renda, que é a melhor fase aí do leão, digamos assim. Só que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência na hora de aplicar, investir ou gastar esse dinheiro extra. Então eu estou aqui com um especialista em finanças pessoais, que é o Edson Stein. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Bem-vindo aqui no estúdio. Obrigado. Me diz uma coisa, como que a população vê hoje a restituição de imposto de renda? Olha, a restituição do imposto de renda, como você disse, é uma boa oportunidade de você recuperar uma parte daquilo que o governo pediu adiantado, né, quando cobrou seu imposto, normalmente de quem tem contrato, onde está o desconto do imposto é realizado na fonte. Então, é um momento de você reaver parte desse recurso, mas tem que ter certos cuidados em relação ao retorno desse dinheiro para a tua carteira ou para o teu bolso. O primeiro deles que é importante a gente se ocupar as pessoas, tem algumas pessoas que negociam com o banco a antecipação da restituição do imposto de renda. Então, você não tem previsão de quando vai sair, né? Então tem alguns bancos que financiam isso para você, ou seja, você recebe a restituição antecipada. Isso é caro, né? Então é importante ter claro o seguinte, só fazer a antecipação, negociar com o banco a antecipação da restituição, quando for para enfrentar uma situação muito emergencial mesmo, ou uma situação em que a dívida que você tem para pagar, por exemplo, tem um juro que seja muito além, né, daquele que você vai pagar na antecipação do imposto de renda. Então isso é importante ficar bem claro, tem que ter muito critério para isso, porque senão você vai ficar com duas dívidas, né? Então você pega, antecipa e fica com a dívida no banco, e quando você vai receber, na verdade você não vai receber, o banco vai reter esse recurso porque você já recebeu antecipado. Isso. Né? Agora, como que a gente de repente consegue aplicar esse valor com consciência? O ideal seria aplicar, seria investir, seria guardar, ou de repente seria gastar com alguma outra coisa, por exemplo, dívidas, né, que a gente vai acumulando com o tempo. Isso. O ideal, se você tem dívida, né, alguma dívida que tem uma taxa de juros mais alta, é importante que você pegue esse dinheiro e liquide essa dívida, ou pelo menos negocie a antecipação do pagamento dessa dívida para você se livrar do juro que certamente está embutido naquela dívida. Essa é a primeira iniciativa que a gente deve fazer. Tem dívida, principalmente se a dívida estiver atrasada, né? Outra alternativa é você utilizar esse recurso para formar uma certa reserva para enfrentar despesas que normalmente você tem no início do ano, como é o caso de matrícula de filho em escola, pagamento de IPTU, IPVA, compra de material escolar, né? Já que é uma reserva, né, que você não é da rotina do teu orçamento, você utiliza esse recurso para enfrentar esse tipo de dívida que com certeza acontece no início do ano. Essa é uma boa decisão, fazer uma poupança para enfrentar essas dívidas. Se tiver folga de orçamento, eventualmente você pode utilizar esse recurso para financiar a aquisição de um bem que eventualmente você pretenda comprar, porque na verdade a gente precisa consumir até para que outras pessoas tenham empregos, né? Porque quando a gente consome um produto, um serviço, um lazer, alguém está sendo empregado para isso, isso gera renda na economia. Agora, se tiver essa tranquilidade, essa paz orçamentária que a gente está supondo aqui, o ideal é você aplicar num lazer, por exemplo, fazer uma viagem. E o bom é que você compre, né, esse pacote de viagem, obviamente, de uma empresa idônea, que você cheque, você não tem nenhum problema de ter vendido e não ter cumprido o que vendeu, né, e faça a compra antecipada de um pacote de viagem. Por exemplo, você pode negociar até 70% de desconto na passagem aérea, por exemplo, e na maioria dos casos 50% de desconto nas diárias de hotel se você comprar com 3, 4 meses de antecedência. Então, como alguns lotes do imposto de renda, que a cada 15 dias de cada mês até o final do ano vai ser um lote, vai ser feita a restituição de um lote, né, você faz esse planejamento e paga isso. Quer dizer, se no próximo lote você vai receber agora no mês de agosto, quer dizer, você paga agosto, setembro, outubro, quando você for viajar, você já pagou o teu pacote de viagem. E aí a pressão sobre o seu orçamento vai ser daqueles gastos corriqueiros de uma viagem, dos consumos diários dessa viagem. Entendi. Agora, uma outra situação, é melhor a gente fingir que essa restituição não existe, porque tem gente que conta com isso a cada
dia, né? A pessoa já olha no relógio, já conta quantos dias faltam, digamos, para ela conseguir essa restituição. Então, tem pessoas que realmente contam com isso. O ideal seria não contar, fingir que esse dinheiro não existe, de repente ele surge e a gente conta como se fosse um dinheiro extra mesmo. Para o psicológico, acho que melhora bastante, né? Isso. Porque você não sabe quando você vai receber. Você não pode planejar isso, porque não tem um critério, se é por nome... Não tem data específica também, data né? de nascimento. Todos que nascerem no mês tal recebem. Não existe isso. Então, é um critério interno da Receita que você não pode planejar isso. Então, você ficar o tempo inteiro estressado, ocupado, se vai receber ou não vai receber, pode te levar a realizar dívidas que podem implicar um custo adicional maior. Você planeja, por exemplo, vai sair talvez em outubro, e você assume um compromisso de uma dívida para pagar em outubro, e você não recebe a sua restituição, você, além do juro que você já está pagando por essa dívida, você vai incorrer em juros maiores, porque você não vai cumprir o pagamento no prazo que você fez previsão. Então, o ideal, né, dado eventual folga de orçamento, quer dizer, normalmente as pessoas administram o seu orçamento de renda mensal, salário ou coisa desse tipo. Então, o ideal é que você não se ocupe muito de gastar antecipadamente esse recurso. Por quê? Porque ele, sendo uma verba, digamos, não planejada, ele vai facilitar em algum momento a tua vida para administrar uma dívida, como a gente conversou agora há pouco. Então, o ideal é que você trate de administrar o seu orçamento daquele volume que você recebe normalmente. O que vem além disso é uma folga para você, porque se você não planeja a partir do seu orçamento, o risco de você incorrer em dívidas e não liquidar elas no prazo é maior. E os juros são absurdos, né? O mercado cobra juros absurdos. Quais são as maiores dificuldades hoje das pessoas em poupar? Isso é um problema, né? Porque se você gasta além do que você recebe como renda, como receita, você sempre vai pagar juros. E os juros no mercado aí depende do tipo de serviço ou produto que você consome. Esses juros chegam aí 4, 5, no limite de cheque especial, cartão de crédito, chega a coisa de 10, 12%. É um absurdo isso do ponto de vista econômico. Então, o ideal é aquela velha caderneta, você fazer um planejamento de gastos do seu orçamento. O quanto você vai... O que é obrigatório? Você não pode ficar sem comer, sem pagar a luz, eventualmente pagar o aluguel, né? Vestir, se tem mensalidade de escola, por exemplo, o telefone, você tem que planejar isso. A partir dessas obrigações que você tem, você vê o que sobra e a partir dessa sobra você faz um planejamento no que você vai gastar, por prioridades. Entendi. Para a gente aprender a poupar, a gente tem que fazer o quê? Na tua opinião, anotar até a bala que você gastou, que você comprou, é por aí? Isso. Qualquer consultor de orçamento ou finanças pessoais que você perguntar, eu vou dizer, anote tudo. Porque quando essas chamadas despesas miúdas, do cafezinho, da bala, do sorvete, do chocolate ou coisa semelhante, é nisso que você consome parte importante do seu orçamento. E se você controla isso, pelo menos os 2, 3 meses, você vai verificar que você está gastando com coisas desnecessárias, com coisas supérfluas, que eventualmente você compra um chocolate e você tem esse chocolate em casa, ou você compra um outro tipo de lanche para os seus filhos e esse lanche já tem em casa porque você comprou no dia que você foi no supermercado, compõe a tua cesta de consumo. Então, é importante que você se ocupe de organizar esse orçamento. Então, que você faça isso, o orçamento do esposo, da esposa, dos filhos, a questão da mesada, por exemplo, né, ou a semanada, ela é importante e tem um critério. Entregou, gasta no que quiser. Acabou, não antecipa, porque se você começar a antecipar, isso cria um mau hábito. Não, mas se não der, alguém vai quebrar ou vai resolver esse problema para mim. Adorei conversar contigo, viu, Edson? Muito bom mesmo, deu uma aula aí pra gente sobre finanças.